Graças, Senhor, por poder crer quando há tanta incredulidade, por aceitar Sua palavra no tempo de tanta rejeição. Estamos dando graças por caminhar neste caminho estreito quando há tantos caminhos largos, por entrar por esta porta estreita quando há tantas portas largas. Estamos agradecidos pela luz que o Senhor é para nós através da palavra, enquanto há tantas trevas denominacionais. Obrigado pelo Elias, o profeta do Senhor, enquanto há tantos falsos profetas pelo mundo. Obrigado por vermos o que outros não veem, por termos o que outros não têm, por amarmos o Senhor da forma correta, como outros não conseguem amar. Muito obrigado, Pai, por ser escolhido antes de oferecermos qualquer coisa a Ti. Tu olhaste e nos escolheste para a Sua glória. Obrigado pelo privilégio de viver para Ti quando há tantos meios de morte e de separação de Ti. Muito obrigado, Pai, por ser Teu, quando o mundo, no natural, queria também possuir-nos, e não pode, porque o Senhor já nos resgatou. Uma vez éramos do mundo, mas não éramos do mundo na forma original. Éramos porque estávamos ali, em suas orgias, em seus males. Mas antes da fundação do mundo, o Senhor já havia nos escolhido para Ti. O Senhor disse para Jeremias: eu te escolhi antes que nascesse. Deus, muito obrigado, porque Tu nos elegeste, como disse, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Não é culpa nossa, nem culpa do Esaú, mas é a graça que pôde nos alcançar e nos posicionar em Sua presença. Obrigado por esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. São João capítulo 15. São João capítulo 15, do verso 1, vamos até o versículo 7. São João 15, do verso 1 ao 7. Vamos meditar um pouquinho no que é esta videira. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Glória a Deus. A videira, todo mundo sabe que é Cristo. E Cristo não pode produzir
ramos, os ramos é quem produz. Cristo é a videira, é o tronco, é a raiz. E o que produz são os galhos. Você deve guardar bem isto, porque nós estamos apenas pregando e a igreja é exatamente este ramo que produz, um ramo que produz, porque está ligado na videira. Cada crente é um galho, cada crente dá a sua produção daquilo que ele recebe e daquilo que ele é. Se ele é enxertado, então ele suga a vida e dá outra coisa, outro fruto. Mas se ele é original, ele suga aquela vida que é dele, é da mesma natureza, e vai produzir frutos da mesma espécie, cada galho. Por isso que nós, em Cristo, fomos predestinados. Se você olhar pelo lado natural, este é um lado natural, não é o espiritual. O lado natural, fomos enxertados. Fomos enxertados porque Deus teve que tirar um galho que não produziu. Esse é o lado natural. Então fomos enxertados para podermos produzir a vida de Cristo, passando por nós, conforme Paulo escreveu em Romanos 11, no verso 16 e 17. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Então nós fomos, nesse natural, nós fomos enxertados, porque o ramo da oliveira eram os judeus. Mas Deus já tinha visto que os judeus o rejeitariam. E Deus tomaria o gentil para esta produção. E o importante para nós é que nesse enxerto que Paulo fala em Romanos 11, nesse enxerto, nós não produzimos segundo a nossa semente, semente gentil, semente gentílica. Nós produzimos segundo a vida da oliveira. Cristo fez isso. Nos colocou no lugar dos judeus e transfundiu sua vida em nós, ao ponto de não podermos, de maneira alguma, produzir frutos contrários à videira. Nós não podemos produzir porque foi uma vida transfundida. Esse é o lado espiritual que você vai ver. Porque o natural é você colocar um ramo de outra planta, de limão numa laranjeira. Então você coloca e aquele galho de limão vai produzir limão a vida inteira estando ligado na laranjeira. Porque ele foi um enxerto. E nós fomos enxertados no lugar dos judeus. A raiz é Cristo, o tronco é Cristo. Os ramos, Deus parou de tratar com os galhos judeu. Ele parou de tratar. Então ele cortou os judeus ao ponto de não estar usando nada dos judeus no período dos gentios. Desapareceu o judaísmo nesse período que Deus trata com os gentios. Porque foi o período da rejeição. Os judeus rejeitaram
Então eles foram cortados, aqueles ramos foram cortados. E Deus enxertou naquele lugar o gentio. Se você olhar o gentio, teria que produzir toda a crença gentílica, teria que produzir só idolatria. Mas é que Deus tomou e enxertou o gentio nele, mas o gentio eleito. Não é qualquer gentio, não é todo gentio que está enxertado ali. É a igreja de Cristo que está enxertada, a qual ela tem vida predestinada. Cristo já havia nos visto, antes da fundação do mundo, que nós receberíamos o que os judeus, sendo ramos naturais, rejeitaria. Então ele cortou. Você agora não vai vangloriar. Paulo corrige nós aqui. Paulo corrige, porque Deus cortou o judeu, então agora você não vai vangloriar. Ele diz assim: não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Você não tem, como gentio, você não tem que se gloriar contra os judeus, tem que dar graças a Deus que eles foram cortados. Se eles não fossem cortados, nós não entraríamos naquele lugar, nós não receberíamos vida, nós não estaríamos na predestinação, na eleição de Deus. Mas Deus tinha um povo gentil eleito, então ele ligou esse povo gentil exatamente no lugar, colocando no lugar que os judeus rejeitaram. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Quer dizer, pela incredulidade dos judeus é que eles foram quebrados. Pela sua incredulidade foram quebrados. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu, gentil, estás em pé pela fé. Sabe o que manda no gentil? É a fé. É crer que nós estamos de pé pela fé, porque Cristo nos viu nele. Então não te ensoberbeças, mas teme. Não pensas tu que és o tal, mas teme. Você está no lugar que, pela misericórdia de Deus, Deus cortou o judeu e enxertou você. Enxertou você. Agora pensa bem, Deus cortando a rama natural da videira, Deus cortando a rama natural da videira, para enxertar-nos. Por isso que eu quero que você veja direitinho essa vida de Deus, a maneira da eleição, porque você só pode estar eleito, as escrituras vão vindo, você só pode estar eleito em Deus por esse motivo, de uma vida transfundida em você, que não pode transfundir noutros gentios, só no gentio eleito. Você vai ver, nós temos gentio tipificado em Ló, gentio tipificado no mundo sodomita, mas nós temos aqui também o gentio que foi visitado por Deus em Abraão. Em Abraão. Se a pessoa não conseguir ver o judeu e o gentio em Abraão, eles nunca poderão ver a noiva em Abraão. Nunca poderão ver, porque a noiva não é judia, ela é gentia. E Abraão é tipo da noiva. Abraão e Sara é tipo da noiva. Não é tipo de judeu, é tipo da noiva. E isto é pela fé. Por isso São Paulo está dizendo aqui que é para nós temermos. Pela fé, é para nós temermos. Ele diz assim: está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé, que é o gentil, pela fé. E que fé é esta? Aí você vai ver que é a fé de Abraão. Você está de pé pela fé de Abraão. Deus deu uma olhada e viu sair de Abraão
as 12 tribos de Israel. Sai de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os 12 patriarcas. Mas Deus viu também, saindo de Abraão, uma noiva gentia pela fé, saindo de Abraão, não somente o judaísmo, mas o gentilismo sendo feito igreja de Deus. Olha, irmãos, você só tem que ver a coisa da forma correta. A gentil sodomita, a gentil lotista e a gentil abramita. Tem que ver isto. A igreja noiva, ela é exatamente gentia, mas ela é gentia abramita. A denominação é gentia, mas é gentia lotista. O mundo inteiro fora de Israel é gentil, mas é gentil sodomita. Quando as coisas vêm assim, é bom demais, não é? Aleluia. Aí Deus falou com Paulo em Gálatas 3, verso 8. Me perdoe. 3, verso 6. Poderíamos ler até antes, mas verso 6. Gálatas 3, 6 a 8. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Aqueles que são da fé não são filhos do judeu. Tem que notar isso. Aqueles que são da fé não são filhos do judeu, são filhos de Abraão. Escute agora, são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Os gentios não é justificado por si próprio, por suas obras, por suas ações, por suas orações, por sua assiduidade, não. Tendo Deus previsto justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Deus não pode querer justificar o gentil anunciando a mensagem da fé a judeu. Então ele estava mostrando que Abraão também em si estava representando o gentil eleito. O gentil eleito. Então isso é bom guardar, porque as coisas que vêm na hora assim é revelação, é luz, porque é a Escritura vindo para nós. O Abraão é o eleito. O próprio profeta diz: Abraão o eleito a noiva. O Ló é as denominações, justos, maravilhosos, lutando para poder consertar as pessoas, tirar os vícios, tirar os narcóticos e colocar casa de recuperação e creche para criança. Isso é trabalho de Ló. Trabalho de Ló. Não te preocupes, deixa o Ló trabalhar. Deixa ele trabalhar. Ele estará ajudando os lotistas, mas ele não pode ajudar os abramitas. Agora fique aqui com a fé de Abraão. A fé de Abraão não pode ajudar os lotistas, só pode ajudar os abramitas. É a fé de Abraão. Amém? Esta é a posição nossa, esta é a posição da igreja. Como é bom poder enxergar isso. Então Deus, tendo em vista justificar os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, que ele era de Ur dos Caldeus, da Babilônia. Veio de lá e Deus falou: eu te escolho. Por quê? Porque nós também éramos da Babilônia. Diz: vem cá, Abraão. Se você ainda continua lá sem a mensagem do Abraão, você é um Ló. Você é um sodomita, é um Ló, um lotista, moral, bom, justo. A Bíblia chama Jó de justo. O justo Ló, né? O justo Ló. Mas ele não podia alcançar a justificação por Deus para esta eleição do Abraão,
porque ele teve o seu grupo. Sodoma tem seu grupo, Ló tem seu grupo, Abraão tem seu grupo. E Deus chegou ao ponto de dizer a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso aí é fé. Essa é a peregrinação de Abraão, da noiva, em fé, saindo da sua terra, saindo de Ur dos Caldeus, saindo da Babilônia, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Era Deus separando Abraão. Mas Abraão carregou Ló, o pai de Abraão foi junto. Aí o pai de Abraão morreu. Aí houve uma briga, uma discussão, um problemão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Aí Abraão caiu em si. Deus quer que eu separe de tudo. Nem o meu sobrinho Ló, um justo, que eu gosto de andar com ele porque ele é justo. Quem não gosta de andar com justo? Mas Deus mostrou para Abraão: se você ficar com Ló, a sua fé não passará de lotista. A sua mensagem não passará de uma mensagem social, como as denominações têm. Uma mensagem social, cuidando do bem-estar das pessoas. Muito bom, isso é ser justo. Mas Deus diz para Abraão: eu não te quero desse jeito. Eu não te chamei para ser apenas justo. Eu te chamei para que você separe. E separar quer dizer igreja, tirado de em, saído fora. Isso é igreja, isso é separar. Então eu quero que você se separe. Mas até do Ló, sim, até da denominação Ló. Porque Ló é 1 centavo e você é $1. Era isso que Deus queria mostrar para Abraão. Parece que estava sendo difícil Abraão ver. Precisou do pai dele morrer, precisou dos pastores de Abraão e Ló brigarem. Aí não dava certo mais. Abraão disse: tem que separar. Ô sobrinho, escolha. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas deu oportunidade para ele, escolha. Porque Abraão sabia: Deus tem me chamado. Deus tem me chamado. Você pode escolher o que você quiser. Você pode escolher o melhor. Eu posso ir para o pior, mas Deus me escolheu. Deus me chamou, Deus me escolheu. Aleluia, aleluia. Então eu gosto disso daqui, ó. Pela fé Deus estava justificando os gentios. Anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Aqui já não está tratando mais de judaísmo. Se você notar, tratar de judaísmo, ele teria que dizer: toda a nação será bendita em ti. E diz: todas as nações, falando gentios. Nações são gentílicas. Todas as nações são benditas em Abraão. Como é bom você saber que o Deus de Abraão é o seu Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, é o seu Deus. E esse Deus, ele deixou de tratar com os judeus, porque aquele galho não estava produzindo, ele cortou. Como que aquele galho não produziu? Não produziu porque Deus veio em carne, e aquele galho judaico teria que reconhecer Deus em carne, porque eram da mesma natureza. Eram da mesma natureza, Deus em carne era da mesma natureza. E os judeus teriam que aceitar a mensagem do Messias. E os judeus rejeitaram. Quando os judeus rejeitaram, Deus tem jeito de fazer tudo. Ele diz: eu te corto. Você me rejeita, você pode ser original, eu te corto. Em cada tempo, Deus cortou um e pôs outro. Deus cortou uma era e pôs outra. Ele mesmo diz desde a primeira era: arrepende-te, senão virei sobre ti e tirarei do seu lugar o seu castiçal, a sua luz. Eu tirarei a sua luz e passarei para a segunda era. Na segunda ele tira aquela luz e passa para a terceira era. E ele vai passando até chegar nos pentecostais. No último dia ele tira aquela luz e passa para o Elias.
E eles pensavam que ficaria só com eles aquela luz, mas Deus estava tirando a luz, porque eles rejeitaram. Todo ramo que rejeita, Deus o corta e põe outro no lugar. Agora você sabe de uma coisa? Gentios, já está chegando a hora de Deus cortar todo gentio. O movimento gentílico, você sabe que as nações, o mundo está sendo abençoado por causa dos judeus não estar sendo abençoado? Meu Deus do céu. Você quer ver? É Paulo que explica sobre isso daqui. O mundo está sendo abençoado porque o judeu rejeitou. O mundo inteiro está sendo abençoado porque o judeu rejeitou a Cristo no Calvário. Aí a bênção passou para o mundo inteiro sendo abençoado. E Paulo viu isto com a maior clareza. Paulo viu estas coisas. Eu sempre mudo de escritura e acabo perdendo aqui, ó. Romanos 11, deixa eu prosseguir na leitura, que é Romanos 11, verso 19. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Quer dizer, os ramos judeus foram quebrados, para que eu, gentio, fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, a incredulidade dos judeus no Messias, foram quebrados. E tu estás em pé pela fé, que é o gentio. Então não te ensoberbeças, mas teme. Agora escuta, gentios. Antes de mais nada, escuta aqui para você ver. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Ele não poupou os ramos naturais quando os ramos naturais rejeitou sua manifestação. Deus não poupa agora também os ramos naturais da era gentílica, quando rejeita a sua manifestação no período gentílico. O povo precisava ver isto. Deus manifestou aos judeus, os judeus rejeitaram. Deus veio e começou com os gentios e disse: olha, eu vou mandar o Elias no último dia. Em outras palavras, se vocês fizerem o mesmo que fizeram comigo, eu vou cortar os gentios. E a coisa mais secreta é que Deus, cortando os gentios, não volta a tratar com eles mais. Quando Deus cortou os judeus, Deus sabia: eu vou cortar os judeus, mas um dia eu vou trazer os judeus para o mesmo lugar. Mas os gentios, o profeta diz naquele filme, serão deixados com seus credos, seus dogmas, e a igreja será raptada. Amém? Então, gentio, Deus não poupou nem o judeu quando rejeitou o Messias. Você pensa que Deus vai poupar você, gentio, luterano, wesleyano e pentecostais? Você pensa que Deus vai tolerar você, vai poupar você? Ele não vai poupar, porque ele não poupou nem o ramo natural, nem o judaísmo, ele não poupou. Ele diz: rejeitou minha manifestação, corto. Ele cortou. E São João capítulo 15, o próprio Jesus já estava mostrando aquela figueira, mostrando sobre a figueira. Ele diz: ele era a oliveira, né, verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ele já estava avisando que eles iam ser cortados. Diz: vocês, videira, vocês são ramos da videira, mas vocês vão ser cortados. Se você não der fruto, o pai corta. Não deu fruto, o pai corta. Agora nós fomos colocados naquele lugar aonde o judeu foi cortado, e por predestinação, pela justificação pela fé, Deus está transfundindo sua vida na igreja gentílica, que é a que vai ser raptada. Deus não transfunde sua vida na igreja lotista. Vocês estão acompanhando? A vida de Deus, vocês têm que ver, a vida de Deus é transfundida na igreja abraamita, que é pela fé, não na igreja lotista, que é a denominação, mas a igreja abraamita, que pela fé ela tem entrado. Aleluia. Então, porque Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti
também. E aí Paulo continua, verso 22 do capítulo 11, aos Romanos. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, que eram os judeus, severidade, mas para contigo, gentil, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. E para o gentil vem a benignidade de Deus, se permanecer, se o gentil permanecer na benignidade. De outra maneira também tu serás cortado, o gentil. Porque se Deus cortou o judeu, que era ramo natural, quanto mais o gentil, que foi enxertado no lugar do judeu, será cortado. Ele diz: se você não reconhecer minha manifestação, como os judeus não reconheceram a minha no seu dia, ele podia dizer: eu tenho mais uma manifestação a ser feita na terra, nos dias da vinda do Filho do Homem. Esse ministério será cumprido numa carne, num homem, que foi cumprido no 7º anjo. Então é isso aí, eu tenho mais uma manifestação, e essa será para os gentios. Como Deus teve uma manifestação para os judeus, e os judeus rejeitaram, aí Deus colocou o gentil no lugar de judeu, agora Deus tem a sua última manifestação para os gentios, e os gentios rejeitam e eles são cortados. Aleluia. Eles são cortados, os gentios estão sendo cortados. Eles dizem: não, mas nós estamos em Cristo. Eles não sabem que Cristo já cortou eles. Eles não aceitaram a manifestação de Deus, eles não deram fruto, como os judeus não deram há 2000 anos atrás. O gentil não está dando fruto agora. Ele começou dando fruto, mas agora já não está dando fruto mais. E é por isso que Deus corta ele. Quando Deus manda um profeta e o gentil, o mundo gentil, rejeita, mundo gentil, eu digo, os crentes em geral, rejeita, então Deus corta o gentil. E também eles, agora falando dos judeus, Romanos 11, 23, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, você vê que os judeus já estão voltando à crença. Os judeus desde 48 voltou para a sua pátria, desde 67 já tem bandeira, está na Liga das Nações Unidas e tudo, entende? A estrela de 6 pontas já está lá com eles, a estrela de Davi. É a estrela de 6 pontas, é com o judaísmo. Eu não quero falar sobre estrela agora, porque tem uma diferença de uma estrela para outra. De uma estrela para outra. Então, a estrela de 6 pontas, a estrela de Davi. E Deus, já desde 48, está mostrando que o gentil, está sendo cortado, desde 48. Diz: eu vou dar a oportunidade para vocês com o ministério da revelação, das eras, das 70 semanas, dos 7 selos. Quando eu abrir a palavra, a hora que vocês rejeitarem, acabo de cortar. Aí ele corta o gentil, e fica só o que recebeu. As pessoas não entendem isso. Quem foi que ficou depois que Jesus largou de tratar com os judeus? Foi só os apóstolos que aceitaram. Quem é que fica ainda dentro desse período de Deus? Só os gentios que receberam a mensagem profética do seu dia. O demais foi cortado, irmãos. O povo não percebe. Acabou a vida que emana do Calvário. Acabou para a igreja lotista. Acabou. Aquela vida que fazia eles viver para Cristo, acabou. Porque quando eles aceitaram o Pentecostes, eles estavam sendo avivados, Deus estava ali. Mas quando Deus mandou a mensagem do Elias e eles rejeitaram, Deus cortou eles. Aí Deus cortou o movimento pentecostal. Eles ficaram só com a balbúrdia de línguas estranhas, de cura de enfermos e mais nada. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Como é bom a gente poder enxergar essas coisas aqui, ó. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, não permaneceram não. Eles ficaram 2000 anos incrédulos, mas agora já estão
todos esperando o Messias. Mas por que esperar o Messias? O Messias já veio então, mas eles têm que estar esperando agora, para a hora que o Messias aparecer para eles, através das duas testemunhas de Apocalipse 11, aquelas duas testemunhas vai mostrar para eles o que eles fizeram. Vossos pais mataram o Messias. E aí cada família vai chorar à parte. Cada família chorará à parte, porque eles não sabiam e estão lá esperando o Messias. E agora é a mensagem que vai para eles. O que Deus trouxe até nós, os gentios, e os gentios estão rejeitando, Deus está voltando com essa mensagem para os judeus outra vez. Deus não perde não. Deus saiu do judeu, quando o judeu rejeitou, Deus falou: eu te corto. Você me rejeita? Eu te corto. Talvez você é um ateu, Deus já te cortou. Você diz: eu vivo. Não, mas Deus já te cortou. Você não quer Ele te corta. Você não quer a palavra do dia, você pisoteia a mensagem de um profeta, Deus te corta, coloca outro no seu lugar. Você pode ver que nós não somos melhores do que os lotistas, não. A questão é que Deus cortou eles. Eles deveriam ter aceitado a mensagem, mas quando não aceitou, eles continuaram com a loja lotista. Mas Deus tem uma igreja, que quer dizer separação. Igreja é os chamados, os tirados. Deus não tem loja de Ló, Deus tem igreja de Abraão. A igreja de Abraão é separada. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Aí volta a enxertar outra vez. Serão enxertados. Então você vai ver que é a vida que é transfundida. Nós não estamos produzindo frutos gentios, mesmo enxertados na videira. Não estamos produzindo frutos gentios, estamos produzindo fruto de Cristo, porque é uma transfusão de vida. Ele não apenas ligou o gentio nele, o gentio idólatra, péssimo, ruim. Ele ligou nele e disse: só que tem uma coisa, eu mudo sua vida. Eu mudo sua vida. Eu não posso mudar a vida dos lotistas, eu não posso mudar a vida dos sodomitas, mas dos abramitas é promessa de Deus. Ele diz: nos abramitas eu mudo a vida. Você, gentil, como igreja de Deus, separada do mundo, está ligada em Cristo, não com um simples enxerto. Sabe que deu tanto certo em Cristo esta igreja, que ela fica nele. Essa igreja fica nele. Agora tem uma coisa, tem que se entender que Deus vai raptar esta igreja e cortando agora todos os gentios. Quando veio a mensagem do profeta, filho do homem, que é a manifestação do filho do homem, e os gentios rejeitaram, Deus então passou esta mensagem para a noiva, só a noiva, e os gentios foram cortados. Vocês têm que saber de uma coisa, que as bênçãos que foi prometida para todas as nações através de Abraão, irmãos, isso daí já acabou. Como? Porque Deus já está enxertando no lugar do gentil. Deus está enxertando, já o judeu já começou em 48, outra vez dar vida para ele, porque ele já cortou o gentil. Ele sabia que o gentil ia rejeitar a mensagem dos sete selos, a abertura da palavra, e o gentil rejeitando aquela mensagem. Então Deus coloca apenas a noiva no lar e manda praga sobre este mundo. Por isso a grande tribulação será praga que nunca houve. Será terrível. Para mim, eles fazem alguma ficção de alguns filmes aí de bicho. Eles estão fazendo alguma ficção, filmes de bicho. Isso daí vai ser realidade. Isso daí vai ser realidade na tribulação. Será realidade, não tem nada que vai matar esses bichos. Não tem nada. A Bíblia mostra isso, que vai vir gafanhotos para picar as mulheres. E o profeta mostra que são gafanhotos que vão picar as mulheres que cortaram o cabelo. Isto é, que desrespeitar o mandamento de Deus. A igreja que desrespeita o mandamento de Deus, esses gafanhotos vão vir para picá-las. Bom, eu não tenho muito tempo aqui mais, uns minutinhos, 5 minutinhos. Hoje a mensagem é mais curta. Amém.
Glória a Deus, aleluia. Deixa eu já encerrar por aqui. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, que é o gentio, e contra a natureza foste enxertado na boa oliveira, que é Cristo, quanto mais esses judeus, que são naturais, serão enxertados na própria oliveira. Eles voltarão ao Messias novamente. Aquilo que eles rejeitaram, deu lugar para nós aceitar. Eles rejeitaram o Messias, nós aceitamos. Agora os gentios rejeitam a manifestação de Deus em carne no último dia. A mensagem volta para eles: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Em parte sobre Israel. Por quê? Porque teve parte dos judeus que aceitaram o Messias. O endurecimento veio em parte em Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. A plenitude dos gentios não foi Pentecostes. A plenitude dos gentios é a noiva, é a mensagem do Elias. Qual a mensagem do Elias, irmãos? É a plenitude dos gentios. Aqui encerra o trabalho, é a plenitude, quer dizer, não cabe mais nada. É plenitude, vaso cheio. Como o vaso da ira está cheio, o vaso de Deus também da plenitude está cheio com os gentios. Está cheio, e Deus vai tirar esta igreja agora, raptar seu povo, porque o período dos gentios, a plenitude dos gentios já está no seu fim, e Deus tem que começar com os judeus novamente, através das duas testemunhas de Apocalipse 11, que são Moisés e Elias. Muito obrigado, Pai, por mais esta meditação em sua palavra, que esta luz possa continuar em nosso coração, em nosso viver, para a glória do seu precioso nome. Amém, Senhor. Amém. Abre meus olhos para ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim ficar, de meu Senhor a mim falar. Abre meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre meu ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, de meu Senhor a mim falar. Abre meu ouvido, dá-me luz.